Rogamos a Jesus que nos abençoe, para que os trabalhos se desenvolvam com uma exposição que seja razoável, intuída. Um espaço acadêmico onde companheiros debatiam sobre a questão da existência de Deus. Nos trouxeram reflexões importantes como abertura para a exposição desta noite, em que trataremos da vida no plano espiritual, digamos assim, um desdobramento de palestra anterior, já que a obra de André Luiz, que traz esse nome, ela tem mais de 10 livros que integram a coleção, mas a dualidade vida física, vida espiritual sempre foi um dilema da humanidade. E o companheiro dizia então num debate, escrevendo uma página que nesta noite eu trago à guisa de introdução. A dificuldade de se entender Deus, esse Deus que o homem quase sempre tem visto de um modo antropomórfico, um Deus com caprichos, com sentimentos humanos, com ira, o Deus dos exércitos de Israel. Seria um Deus criador que estaria para socorrer povos, nações. Esse Deus que as religiões têm tido dificuldade em explicar o que seria essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a resposta inaugural que os espíritos dão à pergunta de Kardec sobre o que é esta divindade. Mas o companheiro do debate escrevia uma página interessante e ele mostrava a inquietude que a maioria de nós tínhamos até que nós divisamos a doutrina espírita como perspectiva filosófica e científica para dar respostas igualmente do mesmo escalão. O companheiro escreveu, o Dr. Didio Meleno: quando eu morrer e me encontrar pessoalmente com Deus, tenho alguns questionamentos a lhe fazer. O primeiro deles é justamente a respeito da morte. Por que um ser onipotente legaria à sua criatura a finitude? Ora, a morte não faz o menor sentido. Se fomos criados por um ser superior, responsável por tudo o que existe, não me conformo que, um dia, terei que deixar essa vida maravilhosa e ficar torcendo por uma salvação que até hoje não consigo entender. Diz ele: dos meus pecados originais, salvar-me de quê? Acho injusto isso. Não pedi para nascer e ainda sou responsabilizado pelas libertinagens de Adão e Eva. E ele prossegue: vejo pessoas magníficas morrendo do nada, ainda vigorosas, de doenças repentinas sem qualquer aviso prévio. O meu pai, por exemplo, sentiu uma dor na coluna, descobriu-se que era o nervo ciático, que estava comprimido. Foi fazer cirurgia e morreu de infecção hospitalar. 2 dias antes eu estava contando piadas para ele, que gargalhava de balançar o corpo, ainda deitado na cama, e morreu. Quero ver o que Deus vai me dizer sobre isso. E prossegue o cronista: por outro lado, vejo pessoas mesquinhas, horríveis, suínas, bochechudas, rindo e curtindo a vida adoidado. Nem sinal de morte. Esbanjam saúde e quase sempre morrem longevas. Isso é falta de critério. Se não existe jeito para a morte, que ao menos houvesse uma regra. Os ruins morrem primeiro sofrendo, os bons morrem bem velhos e dormindo morreriam. Mas geralmente ocorre o contrário. Não sei
aonde Deus quer chegar com isso. E ele prossegue com um tom, de certo modo melancólico, mas também jocoso. Outro de muitos questionamentos que farei a Deus é sobre as doenças. Em primeiro lugar, deixarei bem claro que sou contra. De igual forma, não faz o menor sentido que uma criatura de Deus seja acometida por enfermidades. Agora que estamos vivendo essa crise pandêmica, fico a me perguntar se quem criou o vírus foi Deus. Sempre me disseram que Ele é o Criador de tudo. Será que na Arca de Noé havia um casal de vírus? O fato é que muitas coisas não fazem sentido. Tentei me consultar com líderes religiosos, mas eles sempre recomendam ter fé e confiar. É pouco. Quero explicações. E mais, será que terei esse encontro com Deus depois da morte? O meu medo é morrer e não encontrar nada. Descobrir tardiamente que a vida eterna era apenas conversa das religiões para angariar fiéis. Mas se não existir nada, eu nem ficarei sabendo, afinal, só saberia da existência do nada se eu tivesse consciência disso. E prossegue o companheiro do mundo acadêmico. Mas se não existir nada, eu nem ficarei sabendo, afinal, só saberia da existência do nada se eu tivesse consciência disso. E se depois da morte eu ainda tiver consciência porque existe alguma coisa e não nada? Os espíritas, diz ele, costumam nos dar mais conforto. Em linhas gerais, eles falam de uma certa caminhada pós-morte, espécie de estágio em busca da purificação da alma. E no determinado momento, depois das várias reencarnações, chegaríamos ao patamar máximo. Aliás, já me disseram que eu fui um senador romano, diz ele, numa dessas vidas passadas, e não sei que diabos de pecados cometi para vir nesta com credenciais tão menos nobres. Devo ter sido responsável por alguma atrocidade, e estou pagando pelos atos ignóbeis cometidos na velha Roma. De qualquer forma, anseio por esse meu encontro com Deus. Mas não tenho pressa, digo de antemão. Tenho muito a agradecer, claro, mas não nego que tenho algumas reclamações a fazer. Uma delas é por qual razão ele deixou que o homem inventasse o dinheiro. Já sei que ele vai me dizer que é o tal livre-arbítrio, que não poderia ficar interferindo em tudo o que sua criatura faz. Mas eu, se fosse um Deus e tivesse criado tudo o que existe, não deixaria ninguém sofrer, muito menos morrer. Também não existiria o vil metal. E todo mundo teria direito a comer bacalhau e tomar vinho sempre que quisesse. É o mínimo. Palmas, 16 de julho de 2020. Eu então respondi à indagação no debate do grupo, numa rede, sobre a vida futura. Quando Jesus, levado perante Pilatos, foi indagado, tu és rei, ele teria dito, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai que mandasse um séquito de anjos para me defender, mas por agora o meu reino não é daqui. E Kardec então anota um trecho que eu gostaria de ler. A vida futura, por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente,
não as compreendem ou as acham pueris. E quantas provas temos nós da vida futura? Pelas mãos do discípulo da mediunidade Uberaba, e nós inicialmente em Pedro Leopoldo, nós recebemos quase 500 obras psicografadas, ou mais que isso, segundo outros. São os espíritos que voltam do país da morte para dizer que a vida prossegue. Foi Jesus que voltou da vida além túmulo, no terceiro dia, no espetáculo da ressurreição em espírito. E Paulo apóstolo diz que aquele corpo era espiritual. Foi Jesus que tantas vezes apareceu, depois no segundo cenáculo com os discípulos, onde come um pedaço de peixe ou de pão, depois a caminho de Emaús, depois na montanha Galileia. Mais de 500 pessoas no auditório a céu aberto, e ele aparece e desvanece subitamente do platô daquele monte. Esse Cristo que aparecerá na sese espetacular da sua ascensão no Jardim das Oliveiras, e que promete que voltará no juízo final no mesmo jardim. E eu fico pensando como Jesus poderia, porque a montanha onde se encontra o Jardim das Oliveiras hoje está completamente tomada pela cidade de Israel. Na fralda primeira da serrania, o primeiro degrau, socalco, se encontra o cemitério antigo de Jerusalém, onde estão os sepulcros. E toda a humanidade poderia, nesses tempos de século XXI, se ele voltasse agora, assistir à aparição de Jesus. Redes de televisão poderiam filmar, certamente gostariam de entrevistá-lo, porque para ele ressuscitar os mortos na carne, cientificamente já se mostrou inviável, mas para socorrer pontes teológicas interpretativas, ele teria um grande trabalho e demandaria um certo tempo, porque Deus age sempre por causas secundárias dentro da organização do próprio planeta, onde está a própria lei de Deus feita para ser cumprida. Então não seria uma ressurreição na carne, porque não caberiam todos os ressurretos na superfície do planeta, a começar que nós somos humanidade pelo menos há 50, 40 mil anos atrás, com razão, mas somos seres humanos há milhões de anos atrás, desde o antropóide, estudado por Darwin, até que aconteceu o chamado elo perdido da criação, onde ele não compreendeu, e era exatamente o processo da reencarnação, fazendo a mutação genética, em que a estrutura do primata passa a ter um rosto refluído e nós ganhamos um queixo mais aformoseado para agradarmos a condição do Homo sapiens, hoje o Homo virtualis da Era Nova. Mas toda a organização desse Cristo, que fala de um céu e de um inferno, numa linguagem profética comparativa, deve ser entendida na Era Nova. Porque ao tratar da vida no plano espiritual, nós teremos que entender a vida no plano físico em que nos encontramos. Onde estaria este céu e este inferno que eclodiria no julgamento no dia do juízo? Quando Kardec indaga aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles dizem na consciência. E vai nos chamar a atenção de que céu e inferno são territórios igualmente da consciência. Então nós tratávamos do assunto em exposição anterior, já que estamos desdobrando o assunto adiante, de que nós nos carregaremos para onde quer que possamos ir na trajetória evolutiva, e que a humanidade terrestre no plano físico hoje é muito melhor do que era há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Nós temos constituições, leis que protegem consumidores, países democráticos em grande maioria do que países autoritários. Nós temos um cristianismo de 2000 anos que gerou igrejas aos quarteirões disputando espaços com as farmácias que salvam o corpo e as igrejas salvam a alma. Nós nos carregaremos, como dizia Sócrates, para onde quer que possamos ir após a morte, nós seremos o mesmo espírito do plano físico. É o primeiro patamar para subir o Monte das Oliveiras, neste simbólico juízo final.
que já vem acontecendo sempre a cada encarnação. Cada vez que eu renasço um pouco melhor, mais experiente com a bagagem de existências anteriores, numa fieira delas. Ou renasço em condições expiatórias para refazer jornadas equivocadas, resgatar compromissos no território da própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, com cuja consciência terei que me reconciliar primeiro comigo mesmo, ainda a caminho, para que eu possa um dia transitar pelo planeta de expiação e provas, no campo físico, elegê-lo à condição de um planeta de regeneração. Estamos adentrando, junto com todo o complexo de Alcione, segundo os observatórios astronômicos, vai indo o sistema solar, recebendo as camadas de fótons, para que a humanidade possa transitar, talvez depois de 2052, a caminho de uma era nova, depois deste Dealbar, em que começamos a divisar no horizonte uma luz distante que nos convida à regeneração. Quanto tempo ainda teremos que estagiar neste planeta, até que possamos promovê-lo depois de regeneração para um planeta feliz, na gradação dos mundos felizes. E um dia carregar este Deus que está dentro da minha consciência para onde quer que eu vá, depois de ter ido por todas as escatologias planetárias, as aberturas e fechamentos de selos, as experiências da guerra, das pandemias, da pobreza, dos cavaleiros amarelo, vermelho, negro e branco, este último dos enganos, das ilusões, da aparência do que parece ser e não é, e eu tiver aprendido, tiver ultrapassado a regeneração, a condição de um planeta feliz, ir para um globo mais adiantado, levando quem eu sou, tal qual eu me evoluí, tal qual eu me forjei, tal qual eu arquitetei a própria consciência que me levará para nichos, ambientes mais adiantados que o nosso planeta. Há muitas moradas na casa do meu Pai, dizia Jesus, antecedendo os astrônomos em 20 séculos. Ninhos de vida. Provavelmente em Júpiter temos uma humanidade muito mais evoluída. E dizem os espíritos, globo este em que os espíritos não necessitam de corpo físico. Então nós viajaremos na direção das estrelas. Onde está Deus? Onde está o céu ou o inferno? Senão dentro de nós que vamos para lá. Para lá onde se encontra um fulcro regente do sistema gravitacional, em que esse maestro governa através dessas plurimas moradas e dentro da pluralidade das existências no processo de ir e vir, porque fechávamos uma exposição anterior lembrando que nós estamos dentro da bolha planetária, por exemplo, da Terra, desencarnamos, vamos para uma estação espiritual. Passamos pelo umbral, que é a primeira esfera, primeira faixa. Vamos para a segunda faixa, a terceira faixa, onde se encontra, por exemplo, a cidade Nosso Lar. Mas cada primeira faixa tem não só o umbral descrito por André, aquela região específica de André, Luiz, mas, por exemplo, o umbral de Camilo Castelo Branco, descrito em Memória de um Suicida. Em Nosso Lar se trata de um chavascal onde a umidade permite descedentar. Parece ser um inferno para onde o nosso espírito vai depois da morte. Alguém dizia outro dia numa exposição, uma palestrante famosa no meio espírita, que o inferno dos espíritas, umbral, entre aspas, é um pouco melhor do que o inferno mitológico da Idade Média. Porque na Idade Média o inferno tem um caldeirão de piche ardente e constantemente a criatura está ardendo que nunca para. E o umbral dos espíritas tem a umidade do chavascal onde se pode beber, matar a sede. O umbral dos espíritas, com André Luiz em Nosso Lar, antes de Nosso Lar. Na primeira faixa, ele vai dizer que foram 8 anos naquela cadeia. Camilo Castelo Branco disse que foram 12 anos naquela reentrância de rocha, naquela cova ominosa, como ele descreve, entalhada como furnas nos rochedos altíssimos, como se fossem penhascos severos e majestosos, em que a criatura não conseguia sair.
Ambos estes infernos, entre aspas, dos umbrais, que muitos de nós teremos que atravessar, não passam de regiões ideoplásticas, momentâneas, 10 anos, 12 anos, como seja, 8 anos, para que um dia possamos chegar a uma esfera melhor como o nosso lar, ou como a Legião dos Servos de Maria, onde chegou Camilo Castelo Branco, e de lá Camilo se candidata à cidade universitária, onde vai estudar e se preparar para a nova encarnação. Então o processo de ir dentro da bolha planetária se dá na própria bolha. Eu saio da superfície imediata do globo, ganho o adensamento a partir de 6 metros de altura, onde inicia o umbral, até que eu possa atingir uma região da ionosfera, ainda dentro da bolha do globo. E ali, por exemplo, onde está nosso lar, sobre a cidade do Rio de Janeiro, eu passar por aquela cidade de passagem, como a outras cidades de passagem no plano espiritual, são países inteiros formados por colônias de espíritos sem sair da realidade do próprio planeta. E assim nós vamos vagarosamente galgando as escadas a caminho do reino dos céus que se encontra dentro da própria consciência, que me levará no processo de ir e vir dentro do planeta, até que eu possa dar um passo no futuro para um outro planeta, ou dar um passo para um planeta primitivo, já que eu provavelmente não tenho adquirido as credenciais na própria consciência para me levar para onde quer que eu vá, e portanto me levarei para um estado vibratório, porque a condição do plano espiritual é estado vibratório de frequência de diapasão mental, que me faz refestelar de estar em comunidades de espíritos mais ou menos felizes, em globos mais ou menos evoluídos, em planetas, portanto, de mundos felizes de regeneração ou de mundos primitivos, numa espécie de retorno a um sistema mais severo, por não termos adquirido a condição evolutiva no planeta em que nos encontramos de expiação e provas. Porque vivemos em busca, portanto, de respostas como este companheiro, que gostaria de se entrevistar com Deus após a morte, se é que Deus existisse, dizia ele. Que Deus é este que veio minimizar o pranto e salgou o choro, como dizia, em outras palavras, Ariano Suassuna. O mesmo Ariano que, após ocupar uma academia, a Academia Brasileira de Letras, uma das cadeiras, ele disse: eu também não entendo Deus, um ser que nos diz que eu deverei ter todos os bônus após a morte. Portanto, a vida no plano espiritual seria a lógica da doutrina de Jesus. Este Deus que, portanto, nos chama a viver no mundo para construir uma vida pós-mortem. Porque toda a doutrina de Jesus é uma doutrina de morte. Porque é na direção do país da morte que nós encontraremos a vida. E é de lá que o mesmo Jesus voltou para dizer que a vida prossegue depois da morte, nas diversas aparições. Inclusive a Paulo, apóstolo no deserto, a caminho de Damasco, e depois no oásis de Dan, em Palmira. Este Jesus que aparece a São João da Cruz, este Cristo vivo que aparece em espírito, que manda tocar-lhe as chagas e depois desaparece porque era um corpo espiritual. Mas a indagação, a inquietação da humanidade, em Jean-Paul Sartre, em Albert Camus, em Madame de Beauvoir, e dizia Ariano Suassuna, todos estes pensadores nos levam a acreditar em algo factível no campo do materialismo. E ele próprio, Ariano, cheio de dúvidas sobre a existência de Deus, mas crendo que Deus deverá existir, ele diz: se eu não acreditasse nesse Deus, eu seria um desesperado. Então é assim que damos a resposta. Porque Deus deve ser conosco tão razoável que nos permita saborear o bacalhau do texto inaugural da exposição do companheiro acadêmico, que deverá nos dar direito a tomar um bom vinho, dizia ele, quem ainda usa alcoólico.
Sim, Deus nos dá as oportunidades como homem no mundo para viver como homem no mundo e não uma vida de cinzas. Mas limitar a vida aos estreitos horizontes da existência menos que centenária é de fato muita infelicidade. Porque dos mais infelizes no território da emoção são aqueles que não conseguiram compreender Deus num princípio minimamente dedutivo e indutivo da criação que exige um criador por lógica aristotélica platônica. De um Deus que pode nos tirar o pai, como tirou o pai do cronista desta noite. Um problema no nervo ciático, foi fazer a cirurgia, se contaminou numa infecção hospitalar e desencarnou. O pai dele era tão bom, como o meu pai que desencarnou em 2017 era tão bom. Por que Deus leva os nossos pais? Porque Deus tira a vida de um homem de bem e deixa que o criminoso tenha melhor visão do que eu, melhor saúde, melhor estrutura orgânica. Que Deus é este que escolhe, às vezes, ao contrário, agora um jovem, quando poderia levar um homem idoso que já viveu 90 anos de idade, quase 100 anos, por exemplo. Este Deus que tira a vida de uma criança, quando há tanta gente cheia de pecados, a linguagem bíblica no mundo, e uma criança inocente é levada como um anjinho. Só mesmo a perspectiva da vida futura poderá resolver a problemática da própria filosofia materialista existencialista do século XIX e do século XX, onde na academia se debate como se estivesse discutindo um com o outro sobre a vida no plano físico, já que a vida no plano espiritual, acreditam eles, ainda não tinha sido comprovada nas provetas, nas retotas científicas dos observatórios microscópicos e míopes do ser humano, e abandonam toda a filosofia e construção científica de investigação que está a cargo, por exemplo, das cartas psicografadas, dos fenômenos de um homem escrever tantos livros, tantas centenas de livros como Chico, com viés literário completamente diferente de um autor para outro, de André Luiz para Emmanuel, de dois médiuns psicografarem o mesmo espírito em cidades diferentes, como fez Chico com aquele outro médium que psicografava em Uberaba, outro numa outra cidade, páginas pares e páginas ímpares. Porque não conseguiram explicar as cartas psicografadas que chegaram aos tribunais com o condão de influenciar no corpo de jurado, dada a fidedignidade da mensagem. Porque a paranormalidade não pôde ser estudada no campo científico, vírgula, porque agora, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem uma cadeira de espiritualidade. Porque a Associação Brasileira de Cardiologia detectou que a melhor terapêutica para os problemas cardíacos é exatamente cuidar do lado espiritual da criatura humana. Embora eles não estivessem falando em religião, nós lançamos uma réplica como pergunta: e como cuidar da espiritualidade? Com o pensamento filosófico materialista? Só as religiões puderam abraçar o pensamento da espiritualidade. Teremos que recorrer às 23 religiões mais importantes da humanidade que falam da vida no plano espiritual. O taoísmo, o hinduísmo, o confucionismo, o budismo, o brahmanismo, o espiritismo cristão, redivivendo o tempo das verdades apostólicas. Foi preciso que a Organização Mundial de Saúde, não conseguindo resolver a problemática das internações de loucura, que eram em grande parte corrigidas com terapêuticas no campo do psiquismo, descobrir, por fim, em razão das inclusões de estudos científicos, que as doenças mereceriam a catalogação com o F4410 ponto alguma coisa, a doença espiritual, por possessão de espíritos, está lá escrito no código. É preciso que o médico hoje recomende tratamento espiritual quando a problemática fugir às condições críveis
das observações da farmacologia e da medicina ortodoxa convencional. Um terapeuta, especialmente no campo da psiquiatria, da psicologia, terá que render-se às questões, porque o tomógrafo percebe que a frequência mental do transe, por exemplo, da epilepsia, é diferente do transe da possessão do CID-F4410. A onda mental difere, como difere da frequência da onda nos episódios de loucura da esquizofrenia, ao ponto de se poder dizer que grande parte das esquizofrenias são nada mais do que influências espirituais. E Kardec, quando perguntou aos espíritos, influem estes seres da outra vida, da vida no plano espiritual, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Eles respondem, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É muito necessário enfrentarmos definitivamente, e a doutrina espírita tem a responsabilidade de levar essa tocha de iluminação, sem a pretensão de ser a religião do futuro, porque nós nem daremos conta de sê-lo. Nós não temos centros suficientes, nós não temos igrejas, construções, e aliás não é a nossa proposta. A nossa proposta é como as lunetas de Copérnico e de Galileu, lançar a sonda da observação lá no campo da astronomia para vasculhar o mundo macrocosmo, no campo da doutrina espírita para vasculhar o mundo dos espíritos, detectarmos por algum aparelho até que a aeronova o descubra, pelo fenômeno decorrente da mediunidade que era tratada como faculdades outras na noite de Pentecostes, eram dons. E são dons. São dons tão orgânicos como o olho, é um dom tão orgânico como a visão, o paladar, o olfato, a mediunidade o é. E definitivamente entendermos que a maior parte dos nossos pensamentos estão numa frequência com aqueles que pensam como nós, assim como nós sairemos do plano físico para a vida no mundo espiritual e nos encontraremos com as aldeias espirituais, com as tribos, entre aspas, onde se encontram espíritos da mesma frequência, com os mesmos sentimentos e paixões achatadores que, portanto, tenhamos ainda. E perceberemos que este Deus, na vida ultratumba, não nos pune com o inferno eterno. Dissemos, porque Deus não pune nem perdoa. Deus nos oportuniza a refazer a lição através da reencarnação, repetindo: o homem já sendo grande voltar à barriga de uma mulher e nascer de novo, da vida no plano espiritual para a vida no plano físico. É muito necessário que a criatura humana saia desta cadeia da carne, dizia Sócrates, que o corpo é o cárcere da alma. E que nós, igualmente com Sócrates, segundo as anotações de Platão, cuja síntese está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, entendamos que morrer, que é o dilema do companheiro do artigo, morrer é, na verdade, voltar à pátria da vida, de onde viemos, dizia Sócrates. Nós viemos de lá do campo das ideias. Mas a criatura está na bitola. São aqueles existencialistas que acreditam que a vida é do berço ao túmulo. Não consegue entender que ele próprio é artífice de jornadas inteiras e que nesse momento provavelmente está apenas no capítulo de uma série de existências, e não será possível evoluir tanto quanto necessário para ganhar asas e ir conversar com Deus antes de transitar pela noite profunda dos séculos e pelas madrugadas, depois de ter atravessado as estradas poeirentas da morte, como nos lembra André Luiz. Porque uma vida é um ato, uma existência é um ato, uma morte, um sopro renovador, um triunfo, apenas uma experiência. E a nossa experiência física é toda marcada para compreendermos a finalidade do nosso existir no campo físico, do nosso retornar ao plano extrafísico. E o que viemos fazer aqui para terminarmos? Nós viemos aprender a amar, porque a lógica da teia que rege
por seu regente, maestro do sistema gravitacional, é a teia do amor. Esse magnetismo que perpassa e que faz com que a gravidade associe tudo nas conexões extraordinárias que a astronomia vem desvendando. Esse magnetismo mental que vai me chumbar ou me levar a atrelar a pontos magnéticos de atração fatal, através da mente que é um dínamo, que frequencia, através da mente que gera os ambientes no outro lado onde estaremos depois da morte, porque todas as cidades são transitórias no plano espiritual, todas as estações são ideoplásticas, são para um momento, para depois, nesta bolha planetária, elas mudarem de lugar, ou mudarem de estrutura, de acordo com as necessidades. Mas o que é o amor? É muito necessário fechar a exposição novamente com Khalil Gibran, este poeta, ensaísta libanês, que vai nos contar sobre aquele homem que andava fazia mais de 10 anos como andarilho numa cidade, a cidade de Orfalese. E como ele dizia, nas praças, cheias de arvoredos, nos bosques em que as pessoas se juntavam, mas ninguém lhe dava ouvidos. Ele sobe quase sempre a montanha. Estamos falando do personagem Al-Mustafa, da obra O Profeta. E da montanha ele olha o mar, enxerga na perspectiva onde o sol declina no poente, a esperança de que um dia o horizonte pudesse ser borrado pelo marco, pelo ponto escuro de um barco que pudesse vir seguindo os mares e, enfim, pudesse chegar e lançar âncoras em Orfalese para que Al-Mustafa pudesse retornar à ilha de onde veio, em exílio para servir Orfalese, mas não for ouvido em Orfalese. E quando todos sabem que Al-Mustafa divisou o barco que vinha pelo mar, era o dia de Al-Mustafa partir, todos aguardam ele descer do platô do monte, e adiante do povo uma multidão que deixa os vinhedos, que deixa os trabalhos braçais da cidade, para vir se despedir daquele homem pérola ao qual não deram ouvidos. Afinal de contas, iriam perdê-lo definitivamente, porque nós não o ouvimos. E a sacerdotisa Almitra é a primeira que se aproxima à frente da multidão e lhe pergunta: fala-nos do amor, o que é o amor? E então o personagem de Gibran, que é o próprio Gibran interpretando a si mesmo, diz: quando o amor é isto, quando o amor vos chamar, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele disser, ouvi a sua voz, ainda que ela possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta os jardins. E quando ele vos chamar, atendei a sua voz, porque o amor é o mesmo que lhe coroa, lhe crucifica. Este mesmo amor que nós transitamos no tapete vermelho da igreja para o casamento, ao subir a ara no altar, defrontamos atrás da cruz. Somos coroados no altar para descer dele com o símbolo do cristianismo. Dizia Jesus a Flávia Lentulus no dia da sua morte na cruz, como descreve Emmanuel: minha filha, te prepara para um dia alcançar as claridades do reino de Deus, que há de coroá-lo. Mas no mundo deveremos entender que é assim que todos deveremos morrer, crucificados. E os pares afetivos descem do altar. Graciosos, ele um príncipe, ela a princesa. Ele chegou no cavalo branco, entrou e saiu pelo tapete vermelho. Mas quem quiser seguir o Cristo, terá que renunciar a si mesmo, assumir a própria cruz e segui-lo em pós. E o casamento, como todas as uniões, a maternidade e a paternidade, a fraternidade, o trabalho, tudo é o amor. A aflição do amor, bem-aventurados os aflitos do lar que aprendem a dores nos atritos a se tolerarem, a se perdoarem.
porque só à custa de concessões mútuas se consegue estabelecer relações no mundo. Os aflitos do trabalho que aguentam os patrões difíceis, os chefes de setores, os aflitos das empresas quebradas no tempo da pandemia, os aflitos dos estudos, lembrávamos noutra ocasião, que estudam para conseguir um trabalho e depois trabalham na aflição do trabalho para defender o pão e depois utilizam-se do pão para sustentar os filhos na provisão e depois, como a vela que consome a parafina no pavio, veem o horizonte chegar ao crepúsculo como Al-Mustafa, que estava no dia de partir, para retornar ao degredo da sua ilha, já que o mundo não lhe dera o amor, a atenção e o carinho que ele exigia. Este mundo em que nós todos teremos que deixar, levados por incompreensões, porque também não fomos ouvidos nem compreendidos. E o amor, a lógica do amor, é compreender, é amar e não cogitar ser amado. É dizer, quando nos perguntar um dia o que é o amor, e eu saber dizer um pouco o que é o amor que eu aprendi na experiência, no tirocínio, no processo de existir, vencendo os desafios existenciais. Amar até doer, dizia Teresa de Calcutá. O que é o amor? Bem-aventurados os humildes, porque são aflitos, por serem simples no mundo de tantos egoístas e orgulhosos, de pessoas presunçosas. Bem-aventurados os que promovem a paz no mundo de tanta guerra, tanta idiosincrasia. Bem-aventurados os que socorrem, felizes os que são misericordiosos, os que são caridosos, dizia o apóstolo Paulo, amor em ação, caritas. Felizes na terra são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque os que estão muito aquinhoados no mundo não se lembram de Deus. Não podem compreender Deus, estão mais preocupados com o bacalhau e o vinho. Não compreendem. Bem-aventurados aqueles que são mansos, aqueles que são perseguidos por causa da palavra, por causa de Deus, por causa dos ensinamentos bons, porque estes herdarão o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Senão aquele que está dentro de nós. Eu é que levarei o reino do céu para onde eu for. Assim como sou eu que levarei o reino dos infernos, para os infernos que são construídos por homens infernais e não por Deus. Somos nós que habitaremos onde houver necessidade. Terminando, André Luiz precisava da sucção dos miasmas deletérios pelas campinas úmidas do seu umbral de luz alvacenta, até que um dia ele despertasse que poderia haver Deus que ele havia esquecido muito cedo na academia. Camilo Castelo Branco fazia décadas, morreu e desencarnou aos 70 anos, que ele não acreditava em Deus. Um dia ele pensou que Deus pudesse existir, mudou a frequência, ativou naturalmente a antena psíquica para captar o socorro dos legionários, servos de Maria, assim como André foi socorrido pelos samaritanos, que são igualmente de uma das ordens de Nossa Senhora na vida no plano espiritual. Os livros de André Luiz, Nosso Lar, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, toda a performance dessas obras, os mensageiros, todos eles tratam exatamente desse processo de ir e vir, do viver e do estar do outro lado, de casos diversos de espíritos comprometidos, de Segismundo na forma da reencarnação, as aflições para reencarnar e para desencarnar, as experiências infelizes daqueles que abusaram do sexo, como na obra Sexo e Destino, e toda a obra que está nesta composição de 13 a 15 livros deste autor espiritual, e nós encerramos agradecendo a oportunidade, deixando um grande abraço, uma boa noite.